Bom, nós vamos entender agora o funcionamento da disciplina de Economia do curso de Tecnologia em Gestão Empresarial do Centro Paula Souza, com o professor Carlos Ciccone. Tudo bem, professor? Tudo bom. Então explica pra gente, o que o aluno tecnólogo em gestão empresarial precisa saber de economia? Qual vai ser o objetivo da sua disciplina? A economia, ela trata de um aspecto muito importante, que é a escassez de recursos nas organizações. Então, toda organização ela tem uma limitação de recursos, mas as suas necessidades são ilimitadas. Portanto, o tecnólogo precisa saber administrar da melhor maneira possível esses recursos que são escassos, para poder transformar esses recursos numa qualidade superior na organização. Ou seja, dar um maior retorno financeiro, aplicar da melhor forma possível os seus recursos, porque eles são limitados. Quer dizer, então a economia trata de escassez. Isso, ela vai tratar da escassez. Que é com o pouco que você tem que fazer mais, é isso? E muito mais, porque hoje, cada vez mais, com a competição no mercado, a empresa ela tem uma redução com relação à sua questão financeira. Então, as restrições são enormes. E como é que a gente vai tentar gerenciar? Através da economia. Então, a gente trabalha o problema da escassez e também trabalha a questão da oferta e demanda. Bom, já pensou se uma empresa produzir e sobrar produto no mercado? Daí ela não vai vender, vai ter um custo de estocagem. Da mesma forma, se ela produzir pouco produto, o que vai acontecer? Falta produto no mercado, entra a concorrência. Então, a economia vai auxiliar o gestor a tentar analisar qual é o ponto de equilíbrio para que eu não produza em larga escala e sobre bens ou serviços, e para que eu não produza também a falta, a escassez, que aí vai faltar produto e entra a concorrência. E a concorrência hoje está em todos os lugares. Entra matando, entra dividindo o seu lucro. Exatamente. Mas como é que você vai conduzir essa disciplina? Você vai ter uma parte de história, uma parte prática, como é que vai ser isso? Conta pra gente. A gente vai dar a introdução da questão da escassez na economia, vou falar um pouco da história econômica. Por que falar de história em economia? A história ela vai contar como acontecia no passado, para a gente poder analisar o presente, para não cometer erros no futuro, que ocorreram no passado. Por incrível que pareça, tem muita empresa que cometem erros básicos de gestão, que todo mundo sabe que acontece, mas não aplica. Então isso é um erro clássico no mercado. Para que isso não ocorra, nós vamos estudar o que aconteceu no passado para poder analisar quais são os fatores, as determinantes que acontecem no mercado. Que nem atualmente a gente está vivendo o momento da Grécia, uma série de questões econômicas. Por quê? Tudo por causa de um erro de política macroeconômica. E macroeconomia é um tema seu aqui. Isso, logo depois que a gente vê a história, nós vamos tratar da macroeconomia. O que fala a macroeconomia? Diga lá. A macroeconomia, ela vai trabalhar com a questão do desemprego, vai trabalhar com a questão da inflação, vai trabalhar justamente com as políticas que o governo tem para resolver esse problema. Por exemplo, ele vai trabalhar com a política fiscal. Por que nós pagamos tantos impostos? Na economia você vai aprender. Sem os impostos, o governo não tem como arrecadar dinheiro para poder investir em saúde, educação. Então, tudo isso através do que nós denominamos de política fiscal. Tá. Nós temos também uma coisa muito interessante, que é a política monetária. Às vezes o profissional faz uma pesquisa de mercado, analisa a taxa de juros, como funciona a taxa de juros no mercado. Às vezes muitas vezes a gente vai na loja, faz uma pesquisa nas taxas de juros, não, aquela está mais barata. Às vezes não está. Por quê? Por exemplo, 2% de taxa de juros não quer dizer que é a taxa de juros mais barata do mercado, porque vai depender dos custos embutidos. Às vezes a empresa vai colocar, todas colocam IOF, mas vai colocar, por exemplo, tarifa de abertura de crédito e outras questões que acabam aumentando a taxa de juros. Então você acha que você vai pagar 2%, que é o que está anunciado na mídia, mas de fato, na hora de pagar as parcelas, você vai observar que o pagamento foi de 4%. Quer dizer, você achou que era pouquinho dobrou. No fim? Você achou que era 2%, mas dobrou a taxa de juros, que é uma coisa natural que acontece. Então, essa economia monetária também, essa economia de juros também você vai ensinar. A política monetária a gente vai trabalhar
com essas questões. A taxa de juros. Por que a taxa de juros brasileira é uma das mais altas do planeta? Sim. Existe uma relação, levando em consideração que se ela for muito baixa, aumenta demais o consumo e gera inflação. Para não gerar inflação, nós aumentamos a taxa de juros. Esse é um dos instrumentos da política monetária. Tá certo. Bom, você falou em macroeconomia, né? Que mais em macroeconomia que você vai passar para as pessoas? Uma coisa que todo mundo pergunta é a questão da inflação. Como é que funciona a inflação? Sim. A inflação é uma alta generalizada dos preços. Então, na disciplina de macroeconomia, capítulo de inflação, o aluno vai observar questões básicas. Por que está tudo subindo de preço? Existe uma lógica. Existe uma série de critérios econômicos que fazem com que aumente os produtos. Por exemplo, custo de produção, aumento salarial, sindicato. Então, tem várias causas que geram a inflação. E por que é importante controlar a inflação? Quanto mais você controla a inflação, mais você mantém o seu poder aquisitivo. Não adianta nada o seu salário dobrar de valor se o preço dos produtos triplicarem. Então você vai receber o dobro de salário, então uma pessoa que recebe 1.000 vai receber 2.000, só que o litro de leite que ela pagava R$1 passou a custar 4. Adiantou aumentar o salário? Não adiantou, porque aí não tem uma justificativa adequada, né? Sim. Muito bem. E, bom, além de... Tem microeconomia também? Tem microeconomia também. E o que você vai mostrar em microeconomia? Na microeconomia, o aluno vai aprender exatamente a opção do ponto de equilíbrio das organizações. Ele tem vários posicionamentos com relação à oferta e demanda de produtos no mercado. Então, ele pode ofertar uma grande quantidade de produtos. Será que o mercado está preparado? Eu não posso correr o risco de sobrar produto no mercado. Para isso, a gente vai tratar a questão da microeconomia. Ela vai trabalhar a lei de oferta e demanda e o ponto de equilíbrio econômico. Tá. E balançando assim, microeconomia com macroeconomia, você vai ter que usar isso como ferramenta. Isso também está dentro do seu curso? Também está dentro do meu curso. O que nós vamos entender? A microeconomia, ela cuida do mercado mais específico. Então, ela vai cuidar da parte de oferta, demanda e o ponto de equilíbrio. A macroeconomia já vai cuidar do mercado como um todo. Então, você vai aprender a questão do desemprego, a questão da inflação. Por que é importante? Uma complementa a outra. Tá. Então, a parte que nós não podemos ver na microeconomia, se, por exemplo, o governo aumentou a taxa de juros, é uma questão lógica. Teve aumento na taxa de juros, o custo vai elevar dos produtos. Então, você vai vender menos. Por isso que eu tenho que estar sempre trabalhando junto com microeconomia e a macroeconomia. Tá certo. Bom, e que mais, professor, que você vai ensinar para os tecnólogos, para os futuros tecnólogos de gestão empresarial? Isso. A gente vai trabalhar um pouquinho também a ideia de como gerenciar de forma adequada os recursos da organização. Tá. Então, a gente tem uma série de questionamentos. Na hora que o gestor da empresa vai questionar, ele vai fazer a pergunta: eu queria fazer propaganda, certo? Mas quanto de capital eu tenho para fazer essa propaganda? Então vai depender da questão do pessoal do financeiro. Qual é a base? A economia vai trabalhar a base, porque ela trabalha com a escassez dos recursos. Então ela vai dar o norteio. Será que justifica? A economia ajuda, por exemplo, a estudar qual variável mais influencia. Pode ser que uma propaganda de publicidade aumente. Só que será que ela vai aumentar? Tem um conjunto de variáveis na curva de oferta e demanda que a gente pode melhorar. Por exemplo, dependendo, às vezes, você, em vez de fazer uma propaganda e publicidade, mudar o sistema de parcelamento, você vai ter mais venda do que gastando em propaganda e publicidade. Então, a economia vai tentar ver qual é a variável que você mais altera e que você tem uma maior rentabilidade. Tá certo. E que mais? Vamos lá. Vamos seguir ainda. O que mais que você pode dizer para a gente que o curso de economia vai ajudar para o futuro tecnólogo em gestão? O futuro tecnólogo, ele vai ter uma visão bem abrangente da realidade do mercado, a parte econômica de forma globalizada. A gente está só trabalhando na questão das empresas. Entendi. Só que nós temos que analisar que as empresas estão contextualizadas aonde?
no mundo. Então, qualquer problema que ocorra, por exemplo, no Japão, como aconteceu recentemente o terremoto, ela vai afetar toda a indústria brasileira. Então, por exemplo, pode faltar alguma peça para reposição. Como é que eu vou fazer para resolver um problema de terremoto no Japão? Não tem o que fazer. A empresa vai ter que buscar uma maneira para tentar solucionar esse problema. Ah, será que ela vai conseguir repor rapidamente? Não. Vai acontecer o que aconteceu recentemente. Começa a faltar produto no mercado, lei de oferta e demanda. Falta o produto no mercado, o preço sobe. Não tem muito o que se fazer. Então, tem que estar atento a todas as notícias que ocorrem no Brasil e no mundo. Porque qualquer modificação na política internacional pode levar a problemas econômicos dentro das organizações. Muito bem. E com relação ao fato de ser um curso à distância, muda alguma coisa? Não muda nada. O conhecimento que o aluno adquire à distância, invariavelmente ocorre de ser, às vezes, até maior do que na presencial. Por quê? Tem a lógica? Tem a lógica. Como o aluno é obrigado a ficar lendo material, né? Senão não adquire o conhecimento, aí o aluno começa a ler, analisar, fazer os textos. A verdade é que é uma só. Quando a gente está em sala de aula, às vezes a gente tenta equilibrar, falta alguma vez, vai lá, conversa com o professor para ver o que pode auxiliar. Numa distância não tem isso. Então ele vai ter que ler para poder responder as questões. Então, eu acredito que o aluno ganhe muito com relação a esse estudo. Você acha que pode ser mais eficiente que o presencial? Pode ser mais eficiente que o presencial. Em alguns casos, ele não pode ser, ele é mais eficiente que o presencial. Até por conta de uma maior inserção. Às vezes a gente, à distância, a gente vai levar o aluno a links, a vídeos, então acaba sendo mais interessante do que o presencial, porque às vezes a gente tem limitação de recursos. Dentro da sala de aula, né? Dentro da sala de aula. A distância não, a distância o recurso é limitado. Eu posso fazer um link, aconteceu uma notícia hoje, e o professor, dado o momento da disciplina, inserir o link do que está acontecendo no mundo naquele dia. Como um exemplo. Como um exemplo. Por exemplo, na Europa está tendo uma crise na Itália. Qual que é o problema da crise da Itália? Política fiscal. Mas por quê? O que é a política fiscal? O aluno vai entender. O que está acontecendo? O governo italiano gastou muito dinheiro. Gastou mais do que arrecada. Se você gasta mais do que arrecada, vai faltar dinheiro. É a mesma coisa quando você tem dinheiro no banco. Você vai gastando. Quando você entra no cheque especial, você não vai ter que pagar o valor do que você gastou, mais os juros do cheque especial? É o que aconteceu na Europa em geral, em países como a Itália, Espanha, Portugal. Então aí entra o quê? A análise da política fiscal. E ali já tem um exemplo prático ali. E aí já tem um exemplo prático. Ok, professor. Então, boa sorte na sua disciplina e boa sorte para os alunos também. Obrigado a todos. Boa sorte a todos aí durante o estudo da disciplina. Espero que vocês gostem aí do nosso material. Vou gostar, sim, com certeza. Até mais, professor. Até mais.